Eu sei que o Espírito Santo tem muita coisa para trabalhar conosco, irmãos. E Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Quantos aqui têm vontade de receber mais do Senhor? Levante a sua mão. Eu também. Quanto de nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes? Levante a mão. Todos nós. Esse é o desejo do meu coração, do seu coração. É o desejo da igreja do Senhor. Que haja um reboliço no mundo espiritual, não é verdade? E que Deus mude muitas coisas em nós, para a igreja, para nosso convívio, para a nossa vida. Eu tenho percebido e tenho notado isso. Semana passada eu falei um pouquinho a respeito de ansiedades, depressões. E ainda vou continuar falando sobre isso. E a gente vê assim que muitas pessoas têm sofrido guerras emocionais, guerras espirituais, travando batalhas que às vezes parecem impossível de ser vencidas. Não é verdade, irmãos? Diga sim ou não. Quem está cansado da situação que o mundo vive, não da sua vida, não estou falando da sua vida, desse mundo que nós estamos vivendo, diga sim ou não. Sim. Todos estamos. É um sentimento de tristeza, fracasso, derrota. Não estou falando que é, mas um sentimento. E o que manda em nós não é o sentimento. O que manda em nós é o Senhor. É o mover do Espírito Santo. Não é o nosso sentimento. Mas a gente tem visto no semblante das pessoas tristeza. A gente tem visto pessoas por aí tratando outros com tanta grosseria e desprezo que a gente não consegue entender o porquê de tudo isso, né? Eu diria que está faltando um pouco de amor. Não sei como que você pode pensar isso, mas está faltando amor, irmãos. O amor é Deus, o amor é Jesus. O que está faltando? O que está faltando para nós? Eu vejo quando eu leio a palavra de Deus, e eu acredito que você também consegue ver isso, que a Bíblia, desde o início, ela já se fala de um caos. Ela já se fala de uma nação que vive para si só. Uma nação corrompida, uma nação deturpada. Então a gente vê que não é problema dessa geração. Não é, irmãos. Não é problema dessa época. É um problema do pecado, da raça humana, que vem desde o início de Adão e Eva. Nós falamos semana passada um pouco a respeito da arca, né? De nós estarmos protegidos, protegermos as nossas famílias. E nós temos nos preocupado muito com essa questão familiar, com essa questão de cuidados familiar, com os filhos, com o esposo, com a esposa. E diante dessas coisas que nós estamos vivendo, irmãos, quem mais sofre é quem está perto de nós. Quem mais sofre é a nossa família. Quem mais sofre com toda essa pressão, com essa bagagem pesada, é a família. É o lar. Nós, como cristãos, precisamos entender
e ser diferente. Mas como, pastora? Eu luto para ser diferente. Irmãos, eu também. A sua luta não é diferente da minha, a sua guerra não é diferente da minha. Não é diferente da dos diáconos. O ser humano é igual em todos os sentidos. Agora, há caminhos que nós escolhemos que facilitam a nossa vida e há caminhos que nós escolhemos que dificultam as nossas vidas. E às vezes no desespero, na angústia, nós entramos por caminhos que precisam ser reajustados, que precisam trazer de volta para nós a paz, a alegria. Quem já ouviu as pessoas mais experientes, ou os mais, como a gente diz, os mais antigos, dizer assim: na minha época era diferente? Não é? Olha aqui, a minha mãe, não vou revelar a idade dela, que ela já fez 52 anos. 52, né, mãe? Beleza, eu sou filha dela, ó. 52. Né? Ouvia os pais dela dizer: na minha época era diferente. Os nossos filhos ouvem a gente dizer: na minha época era diferente. Mas quando nós vamos estudar as gerações, às vezes a minha mãe começa a contar e eu falo: mãe, mas naquela época já existia isso, né? Mas naquela época já se fazia isso. Então, a gente chega a um ponto, irmãos, que a raça humana, ela é igual em todo tempo, em todo período, em toda época. Só que em toda época se levanta um povo de Deus para fazer a história diferente. Porque as coisas, elas podem estar do jeito que estão. Elas podem vir de morro abaixo. Elas podem explodir lá embaixo. Mas aquele que está guardado no Senhor permanece firme e forte, trazendo aos seus filhos, à sua geração, uma história diferente. Uma história, uma realidade de que algo vai mudar. Vamos concordar aqui? Quem tem a plena certeza que nós vamos viver tempos melhores, levante a sua mão. Deixa eu ver. Isso é fé. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós vamos viver tempos melhores, irmãos. Porque para cada tempo, para cada geração, Deus levanta um povo avivado, um povo de boa obra, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que ainda leva cura, um povo que traz palavras de paz. Você e eu fazemos parte deste povo. Amém? Então nós somos uma igreja sarada, uma igreja pronta para mudar uma situação. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Glória a Jesus. Versículo 30. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vou parar um pouquinho aqui nesse versículo. Esse versículo ele vem antes na mensagem que o Senhor nos entrega nessa noite.
Então, como eu disse, de tempos em tempos, Deus levanta profetas, levanta homens e mulheres de Deus dispostos a reparar o altar de adoração. Dispostos a deixar Deus cuidar da sua casa, da sua família, de você, de mim. A gente vê aqui Elias trazendo o povo próximo. O altar de Deus naquela época estava destruído. Quando nós olhamos lá fora, irmãos, nós olhamos para onde nós vivemos, nosso dia a dia. Você consegue enxergar esse altar destruído em muitas situações? Sim ou não? Sim. Todo destruído. Como as pessoas se achegarão a Deus se eu e você não a apresentarmos a eles? Restaura o altar. Se nós não apresentarmos a eles o Deus que muda situações. Irmãos, nós temos visto crescendo a incredulidade dentro da igreja. Nós temos visto as pessoas abandonando a fé. As igrejas eram para estar lotadas. Não estou falando daqui, mas as igrejas eram para estar lotadas. As igrejas eram para se prostrar diante de Deus. Por que eu digo a igreja? Eu e você, a igreja. Aqui nós estamos cultuando a Deus em comunhão e união. Nós estamos aqui congregando, mas as igrejas eram para estar lotadas, amarrotadas de pessoas clamando. Aqui Elias disse: vamos restaurar o altar. E no versículo 31 ele diz que ele pegou 12 pedras para restaurar o altar. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então Elias pediu para que trouxessem as 12 pedras para restaurar o altar. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar na restauração do nosso altar, do meu altar, da nossa vida. Não tem nada a ver com as pedras, mas analisando as pequenas coisas que nós precisamos restaurar nas nossas vidas, para que Deus venha manifestar a graça, a glória e a presença dele em nós. Eu sei que todos aqui têm desejo de que de orar por alguém e essa pessoa ser curada, de colocar a mão sobre a cabeça de alguém e essa pessoa receber libertação. Às vezes nós pregamos a palavra e nós queríamos que aquela pessoa fosse mudada de uma hora para outra. Mas a gente não entende o porquê é tão difícil. Então, Deus me deu essa palavra. Há um novo projeto de Deus para mim. Há um novo projeto de Deus para mim, para você, para a igreja de Cristo. Uma mente transformada, uma mente de filhos, uma mente de homens e mulheres de Deus. Eu vou pedir para você pegar na mão de quem está do teu lado, quem está perto, quem está atrás. Aqui tem uma irmã na frente e uma atrás. Isso. Você vai fazer uma oração de fé, declarando algo sobre a vida dessa pessoa que você está segurando na mão. Faça essa oração. Faça uma oração rápida. Ora. Declare essa pessoa abençoada.
Declare essa pessoa curada, se você sabe que a pessoa está precisando de cura. Aleluia, Jesus. Poderíamos passar até o final do culto assim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Libereixe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Isso se chama mente transformada. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você creu na oração que você fez por mão e para a irmã que está do teu lado? Você crê, irmão, que recebeu a oração, que algo vai mudar pela oração que você recebeu de quem colocou a mão sobre você? Uma mente renovada, uma mente que entende quem é, uma mente que sabe o que carrega, uma mente que toca e abençoa. Toque em alguém aí, só toca. Em nome de Jesus, toque em nome de Jesus. Tudo isso, ou só isso que eu falei para vocês, a Bíblia diz que nós recebemos de Deus, que se nós colocarmos as nossas mãos em alguém, nós temos autoridade para abençoar. Se nós orarmos, o Senhor faz, o Senhor transforma. Uma mentalidade de Cristo, irmãos, faz as coisas mudarem, faz as situações mudarem, faz o mundo mudar. A oração, ela transforma, ela muda, ela vira chave. Ah, mas eu queria que Deus respondesse agora. Tá bom. Vou fazer uma prova para você aqui. Vou te dar uma semente de um pinheiro. Pega aí na tua mão. Ah, planta ela. Quanto tempo você vai demorar para ver o pinheiro? Aí o pinheiro cresce, forte. Ele está lá estruturado. Mas você sabe que você plantou uma semente sólida e ela vai ser forte. Agora, se eu te der uma semente de um pezinho de alface, em uma semana você já vai ver o alface. Eu não estou falando que a sua oração vai ser demorada. Tem oração, irmãos, que a gente ora e Deus faz. Só que tem oração que a gente precisa ir lá regar todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas ela vai crescer sólida, a sua semente. Não vai ser um pezinho de alface que vai ser abalado. Nós precisamos ter uma mente, a mentalidade de Cristo em nós, irmãos. Enquanto eu preparava essa ministração hoje, de manhã, ontem, e o Senhor falava muito sobre isso daqui. Uma mente mudada, uma mente movida pelo Espírito Santo, uma mente que precisa do azeite para mover as engrenagens, uma mente que precisa ser trabalhada
através da palavra, através de uma vida com Deus. Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Versículo 22 a 24. Se nós apegarmos na palavra de Deus, irmãos, muitas coisas da nossa vida mudam. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano. Pode pular. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha lá o que Paulo diz. Pode voltar ao versículo 22 e deixar aí, por gentileza. Quanto ao trato passado, aquilo que Deus nos prometeu, quanto aquilo que o Senhor já nos orientou, o quanto o Senhor já falou. Ele diz assim: quanto ao trato passado, o que eu disse para você? Despoje do velho homem. Tira a mentalidade de homem antigo. Tira a mentalidade. Tira a mentalidade que se corrompe pela concupiscência do engano. As coisas que nos enganam, as coisas que se corrompem, as coisas que são destrutivas na nossa mente, na nossa vida, as coisas que nos vão levando a caminhos de ruínas. Despojai. Aqui quando Paulo ele fala assim, despoje, ele está dizendo para mim: Valéria, tira de você essa mentalidade corruptível, que se corrói, o engano que o mundo quer colocar. Deixa Deus fazer, deixa Deus mudar, deixa Ele transformar a mente. Nossa mente, irmãos, é um órgão que é movido pelas emoções. A nossa mente é um órgão que é movido pelas circunstâncias ao nosso redor. Eu já disse muitas vezes aqui, quantas vezes nós acordamos saltitante de alegria e de repente a gente recebe uma notícia e mudamos. Nós entristecemos, aborrecemos, porque alguém falou algo para nós, alguém trouxe uma notícia ruim, e de repente aquilo vem como um peso e muda todo o nosso dia. A Bíblia fala: eu preciso despojar, eu preciso tirar essa mentalidade. Irmãos, nós vemos, eu vi essa semana, eu pude acompanhar um pouquinho das reportagens. Não sou muito de assistir repórter, não gosto. Confesso para os irmãos que eu não gosto. Mas me chamou muita atenção a queima da Amazônia. Quem viu isso essa semana na TV? E o fogo, já vi que os irmãos também não é muito de reportagem não, né? É bom a gente saber. É que a gente ouve tanto assistir reportagem, matou, morreu, enforcou. A gente fica saturado. Mas tem coisas que são importantes a gente ouvir. E a gente viu que está queimando. E destruindo. Sabe como eu diria isso, irmãos? Maldade do coração humano. Maldade de uma mente não transformada. Alguém pega um palito de fósforo pequenininho, vai lá
na mata seca. Não sei se é o caso, estão investigando, mas estão dizendo que é criminal, que foi proposital aquele incêndio. E isso vem acontecendo há anos, não é agora não, isso aí vem, sempre tem. Alguém pega um pequeno palito, vai lá e só para ver a mata pegando fogo. Agora eu pergunto para os irmãos, que mente em sã consciência, que mente sarada colocaria fogo no coração de oxigênio do mundo? Quantos animais estão entrando em extinção porque alguém quer vestir um sapato de couro de jacaré? Ou por ter tacado fogo na mata? Quantos macaquinhos? Ai, pastora, mas a mensagem hoje é sobre isso? Quantas pessoas más nós temos visto, irmãos? As pessoas não pensam que aquilo ali, daqui 10 anos, vai trazer uma consequência terrível aos nossos filhos, aos nossos netos, aos seus próprios filhos, aos seus próprios netos. A maldade, ela vai tomando conta, vai invadindo a situação. Outra coisa que nós temos visto hoje acontecendo: o sistema de educação. Eu disse semana passada alguma coisa sobre isso, até eu citei as professoras que trabalham aqui. Os ensinos errados às nossas crianças, dando direito a crianças de 4, 3, 2 aninhos decidirem o que eles querem. Crianças que ainda entram no banheiro e gritam: mãe, já acabei. Dando direito a essas crianças de decidirem quem elas querem ser. Mentalidades malignas, irmãos. Mentalidades que estão destruindo uma geração que virá. A televisão promove isso, a internet promove isso, a educação promove isso. Sabem plenamente que isso vai dar errado. Não tem como dar certo. Mas a maldade crescendo, 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 invadindo a nossa nação, invadindo o nosso povo. Mas o que fazer? O que fazer, irmãos? Nós vemos aí as catástrofes naturais que têm acontecido. Vamos dizer assim, existem catástrofes naturais, como aconteceu o tsunami, como aconteceu em alguns lugares aí que é incontrolável, um vento forte que destrói. Mas existem catástrofes que são descuidos. Como houve lá na barragem Brumadinho, quem se lembra disso? Alguém que viu que precisava ser reparado o lugar e disse assim: deixa para lá, amanhã eu faço. Amanhã a gente mexe lá. E de repente vem e devasta e mata muitas pessoas. Mas aonde eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar, irmãos, no cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas crianças, de nós mesmos. Eu me lembro que o meu esposo, ele sempre citava um exemplo. E ele disse que certa vez, alguém aqui vai lembrar disso, e andando no mar, todos os dias de manhã andava na praia. E todo dia, e isso aconteceu de fato e era real. Durante a madrugada, as estrelas do mar vinham e ficavam todas na areia. E ali se mexendo.
E esse homem todo dia levantava às 5 horas da manhã e ele ia e pegava. Todos os dias fazendo a mesma coisa. Alguém um dia parou ele e disse assim: você está batendo pino? Você não está bem não, né? Você acha que você vai salvar todas as estrelas do mar fazendo isso? Esse homem olhou para esse senhor e disse assim: não vou salvar todas as estrelas, mas até essa eu fiz a diferença. O que cabe a mim e a você? Pegar essa estrela e até essa eu fiz a diferença. Irmãos, nós não podemos mudar o mundo. Nós não podemos ir lá apagar o incêndio da floresta amazônica. Nós não podemos ir lá no Ministério da Educação e dizer assim: olha, eu não quero que você ensine assim meu filho, não. Só que uma coisa, nós podemos cuidar dos que estão dentro de casa. Uma criança sendo educada dentro de casa pela mãe. Um filho sendo educado dentro de casa pela mãe. E o pai e a mãe dizendo: isso não é verdade. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus ensina desta forma. Irmãos, nós não podemos viver com a mente corrompida, destruída. Nós precisamos voltar a resgatar a palavra de Deus, restaurar o altar dentro de casa, restaurar a família dentro de casa, assentar na mesa, comer, tomar um café junto, almoçar junto. Família. Irmãos, o mundo ensina que é cada um por si. A Bíblia não. A Bíblia fala, lembra da mensagem da semana passada? Noé, pega a sua família, traga no barco. Resgatar o nosso lar, a nossa casa, nossa igreja. Resgatar até onde nós podemos. Não vamos mudar o mundo, jamais mudaremos o mundo. Elias, quando chamou aquele povo para restaurar o altar, ele não chamou o mundo todo, as nações. Ele chamou quem estava perto dele e disse: vamos restaurar esse altar. Nós precisamos permitir que Deus, primeiramente, mude a nossa mentalidade, para depois nós conseguirmos mudar algo que está ao nosso redor, irmãos. Glória a Jesus. O homem pelo pecado, que contamina cada dia, nos torna a pessoa má. Sem coração, o ser humano tem endurecido o seu coração e deixado a maldade tomar conta. Vamos ler em Mateus capítulo 13, verso 15. Eu não vou terminar tarde, irmãos, prometo para você. Tem o culto de jovens ainda. Olha o que a Bíblia diz. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 15. Por que que essas pessoas não têm ouvido a voz de Deus? E olha só, como eu disse, a palavra ela vem orientando desde o início. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Olha o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Os homens estão com os seus corações endurecidos.
Irmãos, nós não fazemos parte desse todo mundo. Nós não fazemos parte desse povo que não ouve o que Deus quer fazer, não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Nós não fazemos parte dessa multidão. A Bíblia diz que eu sou povo de Deus, escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos um povo que não somos da terra. Eu não sou daqui, a Bíblia fala que eu sou peregrino em terra estranha. Nós estamos andando, eu creio que não, irmãos. A igreja do Senhor não anda segundo o curso desse mundo. Eu não posso acreditar que os filhos de Deus falem palavrão. Não existe isso, irmãos, não existe. Filhos de Deus que são cristãos, convertidos, cheios do Espírito Santo, contando mentiras. Não existe isso. Não existe filhos de Deus que fazem falcatrua para tirar vantagem de situações. Não existe isso. Não existe. Filhos de Deus, mente renovada, mente que pensa no outro, mente que quer ver o bem de outra pessoa. Jesus Cristo disse que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e se submeteu a uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos desfrutar do céu. Olha só, ele sendo Deus, ele abriu mão de tudo para olhar para nós. Nós, irmãos, por causa do nosso ego, por causa da nossa arrogância, da nossa posição, nós muitas vezes não abrimos mão de olhar para a necessidade do nosso irmão. Eu não estou falando só de irmãos de dentro da igreja, estou falando do corpo de Cristo, estou falando de pessoas, de seres humanos criados por Deus. Precisamos fazer a diferença na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa geração. Eu gostaria que um dia a minha netinha, que os meus bisnetos um dia pudesse dizer: naquele tempo havia um povo cheio do Espírito Santo. Naquele tempo a gente ia na igreja e orava e clamava. Como eu disse, no tempo deles será melhor do que agora, porque os nossos filhos, os nossos netos são versões melhoradas de nós. Mas precisam aprender dentro de casa. Não deixe o mundo ensinar, irmãos. Não deixe o mundo ensinar os valores dos filhos. Não deixe as pessoas fazerem a mente dos nossos filhos, das nossas crianças. As tias estão lá ministrando. Quando chegar em casa, pergunta para os seus filhos o que eles aprenderam dentro da igreja. E certifique junto. Vai junto na palavra. Hoje não queremos perder tempo investindo nas nossas crianças. Não podemos viver como o mundo vive. Não podemos ser um povo com o coração endurecido, com dificuldade de mudança. Irmãos, quantas mulheres sofrem porque tem um marido com a cabeça que não muda? Quantos homens sofrem com uma mulher que não muda? Quantos pais sofrem com filhos que têm a cabeça que não mudam? Não se permitem mudar e ainda dizem que são filhos de Deus. Para haver mudança, eu preciso dizer: eu quero. Eu preciso dizer: não vou fazer isso. Eu preciso dizer: não quero.
Eu quero algo diferente, eu quero mudança. Existe um ditado no mundo que diz assim: pau que nasce torto não é para os filhos de Deus, porque a Bíblia fala que vaso quebrado, vaso furado, o que Deus faz? Faz de novo, né, pastor Vinícius? Ele quebra, moe, molha, faz uma bola de barro de novo e torna o vaso novo. Então quer dizer que pau que nasce torto, endireita. Amém? Porque a Bíblia não fala que vai permanecer da mesma maneira, mas diz que será transformado pela graça, pela regeneração do Senhor. É tornar a fazer de novo o que está destruído. Mente renovada. Há um novo projeto de Deus para mim e eu recebo em nome de Jesus. Você recebe? Há um novo projeto de Deus para mim. Todo cansaço emocional, tudo que tem corrompido as nossas mentes, todas as influências negativas, em nome de Jesus eu não aceito, mas eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha mente, uma vida transformada. Aleluia! Vamos lá abrir a Bíblia ainda em Efésios, capítulo 4, do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha que desafio, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. O que a gente tem? Vou continuar lendo o versículo já. Mas o que nós entendemos com esse preso? Alguém quer falar? Pode falar. O que é ser preso, irmãos? A gente tem a visão de uma pessoa atrás das grades, uma pessoa escrava, uma pessoa triste. Mas ele se julgou, eu, preso do Senhor, disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a obedecer a voz do meu Senhor. Que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Eu vou ler de novo esse versículo, irmãos, ele é muito lindo, presta atenção. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. A hora que eu li esse versículo, eu disse: Deus, eu tenho andado com dignidade pelo chamado? Será que os meus passos me mostram digna do chamado, da vocação, de ser filho, filha de Deus? Andar com dignidade, sendo um exemplo dos fiéis, como a Bíblia diz. Eu estava vindo para cá, eu falei: Deus, eu sou digna de subir num altar para pregar a tua palavra e trazer algo tão precioso que o Senhor nos ensina. Será que nós somos merecedores, irmãos, de tanta graça, de tanta misericórdia que o Senhor tem tido conosco?
Às vezes levamos uma vida cristã, uma vida espiritual, uma vida de crente toda bagunçada. Levamos uma vida com Deus como se nós estivéssemos brincando de crentes. E aqui Paulo fala, uma mente transformada, uma mente renovada, como ele diz lá em Romanos 12, que eu amo esse versículo e não canso de dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos aqui, pela renovação do vosso entendimento. Paulo aqui ensinando a nós andar de um modo digno de carregar o nome de Jesus. Eu já vi crentes, eu já vi pessoas que se dizem filho de Deus, quando chega num ambiente, faz de conta que não é cristão, porque tem vergonha, porque as atitudes não convêm. Tem pessoas que não convidam o amigo para vir na igreja, para o amigo não saber que é crente, porque está tão corrompido, tão envolvido com as coisas do mundo. E aqui Paulo diz: eu, preso do Senhor. Daí ele fala que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda, olha só, ainda ele passa uma receitinha, né? Imagina uma receita médica lá. O que é bom para a transformação da nossa mente? Vamos lá, visualizar uma receita médica aí, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Olha a receita. Como andar de um modo digno? Com toda a humildade. O que é humildade, irmãos? Não é andar de um chinelo arrebentado. Não é andar com uma roupa a mais batidinha que você tem lá no seu guarda-roupa. Não é andar sem pentear o cabelo. Mas humildade é reconhecer que nós precisamos um dos outros. É reconhecer que eu preciso de você. Que nós precisamos andar juntos. Humildade é me colocar numa situação, reconhecendo, a Bíblia diz que o outro é superior a mim. Que tudo aquilo que eu faço, tem muitas pessoas que fazem muito melhor do que eu. Existe uma série de coisas que se reflete a humildade. Que vós andeis de um modo digno, como foste chamado, com toda a humildade. Beleza, humildade, passei no teste, né? Alguém aí fez uma análise e disse: passei no teste. Beleza, mansidão. Será que nós nos julgamos uma pessoa mansa? Mansidão. E vamos lá, né? Longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? Quem sabe, levante a mão. Tem algumas pessoas. Longanimidade significa assim, ó, tardio para irar-se. Uma pessoa longânima. Tardio para irar-se. Como nós somos, como eu sou, pavio curto? Ou longânimo? Como nós agimos, irmãos?
Uma mente transformada pelo Espírito Santo. Uma mente renovada pelo Senhor. Vamos lá, versículo 3. Ou melhor, antes, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é difícil, né? Suportar, tudo bem. Eu até suporto, mas em amor, já é demais. Já é muito. Não, não é. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurar guardar tudo aquilo que nós temos aprendido no Senhor e tendo um vínculo de paz, mesmo quando as situações promovem diferente, irmãos. Estou falando a respeito, olha só, vamos lá para a maldade do homem, passamos para a família e agora para nós. Queremos os nossos filhos, que os nossos filhos sejam os nossos exemplos, como nós somos. Como nós somos. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Aqui diz assim: o Deus que você serve é o mesmo Deus que o meu irmão serve. É o mesmo. Muitas vezes, irmãos, a gente faz uma oração assim: Senhor, fulmina o irmão que falou tal coisa para mim. Fulmina aquela pessoa que está com raiva de mim. Extermina, Senhor. Põe uma pedra bem grande na frente do irmão para ele tropeçar e cair e quebrar a cara. Só que a Bíblia diz que há um só Senhor, um só Deus. Se Ele é o Deus do irmão e é o meu Deus, e a Bíblia fala que eu devo viver em unidade, então significa que eu preciso ter uma mente transformada para entender esse mover do Senhor nas nossas vidas. Significa que eu preciso ter paz com os outros, e para ter todo esse entendimento, irmãos, só uma mente transformada pelo Espírito Santo. Amar mesmo quando somos pisoteados. Amar mesmo quando alguém está fazendo mal contra mim. Viver no Senhor. Nós não podemos permitir que a maldade que o mundo tem ensinado, que as coisas que o mundo tem lançado sobre os nossos filhos, reflitam dentro do nosso lar. Nós precisamos ter uma mente transformada, com as nossas atitudes e mudanças, para que haja uma transformação. Lembra? Até aqui eu fiz a diferença. Fazer a diferença. Faça a diferença. É o que o Senhor fala para mim: Valéria, faça a diferença. Faça a diferença. Tudo que o mundo apresenta para a destruição é um confronto para o mundo espiritual, irmãos. É um confronto. O mundo apresenta tudo ao contrário. Então confronta-se com o mundo espiritual. O sistema mundano não pode parar os filhos de Deus. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Isso é só para os fortes e não para os medrosos. Porque quando nós tomamos uma decisão, irmãos, de termos uma mente mudada, precisa ser forte e não ter medo. Precisamos ser forte para ser diferente no meio de uma nação, de um povo corrompido.
Nós fazendo a diferença. Eu fazendo a diferença, irmãos, aonde eu piso, aonde eu vou. As pessoas virão até você, virão até mim pedir socorro. Porque eles vão pensar assim, aonde você encontra tanta paz? Aonde que você consegue ser diferente, defendendo as suas origens cristãs? É um desafio. Ser diferente para defender as nossas origens. Pessoas aí fora brigam por causa do seu time de futebol. Pessoas aí fora se matam por causa de política, defendendo o seu candidato. E o que eu e você fazemos para defender o cristianismo que nós carregamos? As pessoas estão ao nosso redor muitas vezes falando mal de um, falando mal de outro, falando mal do cristianismo, falando mal e criticando. Como nós defendemos a nossa origem cristã? Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo pagou um preço muito alto por nós, irmãos. Eu acho que se nós tivéssemos que pagar para poder entrar no céu, talvez daríamos mais valor, não sei. Mas a salvação é de graça, a mudança é de graça. O Senhor dá a renovação da nossa mente de graça. O Senhor trabalha na nossa vida sem preço. Então, o mínimo que nós podemos fazer é honrar a nossa origem cristã. Porque um dia nós vamos para o céu. Um dia nós iremos andar com Jesus. Imagine, irmãos, nós andando com Jesus de braço dado. E Jesus falando assim, olha, eu gostei daquela atitude sua aquela vez, lá no dia 6 de julho de 2024. Eu estava de olho em você. Eu gostei daquela atitude sua. Amanhã, dia 7 de julho, você vai sair daqui, irmãos, enfrentar muitas situações difíceis. Eu sei. Nós vivemos nesse mundo. Dia 8, hoje é dia 7. Olha, eu só parei no tempo. Não, parei não. Né? Jesus olhar para nós e escrever uma história. Porque a Bíblia fala que a nossa história está escrita pelo Senhor. Amém.